Muito bem, Ciência Política no ar e vamos ao vivo a Brasília com Cíntia Lages, porque ela traz a boa notícia que marca este início de noite no Brasil. Brasileiros estão autorizados, estão na lista, até que enfim, para deixar a faixa de Gaza. Conta pra gente, Cíntia Lages. Pois é, Ananias, e foi com uma pitada de drama nas últimas horas, né? Porque a gente fala aí toda aquela crise que foi provocada pelo embaixador de Israel, Daniel Coutinho, naquela reunião que ele agora diz que não convidou o ex-presidente Bolsonaro, mas o fato é que Bolsonaro estava lá, sentado ao lado dele, que era anfitrião, numa reunião que tinha um convite pessoal e intransferível. Nessa reunião foram exibidas imagens, segundo o embaixador, o objetivo era exibir as imagens para os parlamentares brasileiros, só que foram convidados apenas parlamentares da extrema-direita e o ex-presidente estava lá. Isso acabou pegando muito mal para o embaixador, causando um constrangimento gigante, mas as embaixadas brasileiras e o Itamaraty e o próprio governo não se manifestaram, até porque havia toda essa negociação para a retirada dos brasileiros, Ananias. E diante de tudo o que aconteceu nas últimas horas, ficou perceptível que qualquer passo do governo brasileiro poderia implicar na vida desses brasileiros. A boa notícia só veio hoje à noite, essa aí é a reunião que causou todo esse constrangimento, nisso que está sendo chamado como um erro diplomático do embaixador de Israel. Ele já tentou se explicar agora à noite, dizendo que não convidou o ex-presidente, mas enfim, o fato é que ele estava lá. Essa reunião foi publicada na conta pessoal do embaixador de Israel. E aí, Ananias, vamos imaginar um embaixador que convida um ex-presidente, adversário político do atual governo, toda a bancada adversária desse mesmo governo, um governo com o qual o país que ele serve mantém relações diplomáticas. Então, de fato, ele fez tudo que a diplomacia não orienta, inclusive, segundo os especialistas da área de relações exteriores, desrespeitou alguns tratados da diplomacia internacional. Mas esse é um assunto para depois, porque, repito, o governo brasileiro colocou como prioridade a vida dos brasileiros que estão lá em Gaza, e é essa exatamente a prioridade. Pois bem, somente agora à noite foi que o Itamaraty confirmou, tem uma publicação feita aí na conta de Twitter do Itamaraty brasileiro, dizendo que após uma conversa com o embaixador do Egito, ficou confirmado que os brasileiros entrarão na 7ª lista. A gente tem, inclusive, a publicação aí do Itamaraty, né? Confirmando aí, olha, a publicação confirmando que sim, os brasileiros vão entrar na lista amanhã, se tudo correr bem, né? Porque, Ananias, já foram tantas promessas quebradas, então, de fato, é sempre perigoso a gente dizer, mas provavelmente eles voltarão no domingo. Agora, a informação também de agora à tarde é que a Força Aérea Brasileira já foi autorizada a decolar de onde está, lá no Egito, de onde está aquele avião da presidência, para seguir, para buscar os brasileiros. Inclusive, membros da Embaixada Brasileira, lá da representação brasileira em Ramallah, já foram encontrar os brasileiros para que eles possam ir até os locais que foram combinados, esses locais combinados. Então, estão todos esperando, todos aguardando, mas a gente sabe que somente quando esses brasileiros estiverem aqui no Brasil, em solo brasileiro, é que esse pesadelo vai acabar. Sem dúvida. Olha, você viu aí, inclusive, a cartela com a frase que é a nota do Ministério das Relações Exteriores com o resultado da reunião do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o chanceler de Israel, o Eli Cohen. E aí o Ministério afirma, Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, no dia 8, por fechamentos inesperados na fronteira.
assegurou a Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã, na próxima sexta-feira. Sem dúvida, vai ser um momento de suma importância para o Brasil e um momento de alívio para esses brasileiros. Isso. Cíntia. Exatamente, até porque a situação deles vem se agravando, né? O brasileiro, um dos brasileiros que está lá, que é o Hassan Rabi, ele foi somente em viagem de férias, ele mora no Brasil e ele foi em viagem de férias para encontrar com familiares. Ele tem gravado alguns vídeos e o último vídeo que ele gravou e enviou hoje pela manhã é de fato desesperador. Ele já demonstra toda a angústia e desmente o embaixador de Israel, que disse hoje, deu várias declarações ontem ao Jornal Globo e hoje repetiu que Israel não era responsável por manter os brasileiros fora dessa lista. Além disso, o Hassan também trouxe uma foto da filha dele, Celina, que segundo ele, ele mostra ali a foto, a criança toda picada de inseto, e aí diz, se não morrermos da guerra, as crianças vão acabar morrendo picadas por insetos, porque não tem mais medicamentos, não tem como tratar essas crianças. E aí, de fato, é desesperador esse vídeo dele, essa fala dele. O Hassan, brasileiro na faixa de Gaza, fala. Confira o depoimento que, como trouxe a Cíntia, é de fato chocante. Veja. Existe outra guerra, guerra do fome, guerra da água, do gás, combustível, remédio, a gente não encontra remédio mais também. Então entra no supermercado, você não acha nada. Além de tudo isso, não existe gás para fazer comida e hoje a minha mãe está aqui. Ela está fazendo para nós pão, se você está vendo ali acima, panela de comida e é o pão. Esse pão, gente, felicidade que a gente acha esse pão, hoje em dia, com felicidade. Não sei o que tem que falar, o que fala, mas a gente já bem cansado. Não sabemos, eu vi a declaração do embaixador de Israel, fala que a gente não tem nada a ver do atraso dos brasileiros. Como não tem nada a ver? Vocês quem faça essa lista, vocês quem publicar essa lista, só pessoas aliadas de Israel que estão saindo, Estados Unidos, Alemanha, países europeus. Como ele não tem nada a ver? Não sei qual mentira é essa. Coloca nosso nome, depois a gente sai, porque eles não estão colocando o nosso nome nessas listas? Isso é um absurdo, a gente são reféns aqui pelo Israel. Tá aí, Cíntia, como você disse, e mais uma vez a palavra é do embaixador. Como você disse, a prioridade agora não vão mudar, ele vai permanecer lá como embaixador de Israel no Brasil, porque a prioridade é que se confirme essa informação de que amanhã eles passam a iniciar essa transição para voltar ao país. Mas, de fato, é uma situação que é reprovada por quem está lá, que não acredita nesse discurso, nessa defesa colocada pelo embaixador, e uma situação que se torna ainda mais sustentável aqui, a partir do ponto que a nossa diplomacia já fez o possível, que estava a seu alcance, reivindicando essa repatriação dos brasileiros, ainda tem esse encontro que é lamentável com o ex-presidente, buscando, inclusive, politizar uma situação no meio de um conflito tão grave. Cíntia. Pois é, Ananias, numa hora como essa, né? Numa hora como essa, o erro diplomático cometido pelo embaixador, seja ele sem propósito, porque ele já disse que não convidou, seja ele deliberado, de qualquer maneira, aquela reunião tem um caráter de uma gravidade imensa, porque a gente está falando de todo um contexto que existe no país. A gente está falando de um país polarizado. Aquela reunião estimula a polarização do país, ou seja, é um embaixador de um país estrangeiro que acaba interferindo na política interna do país onde ele está servindo. Além disso, vamos aí colocar mais molho nessa história toda, que é a Operação Trapiche, da Polícia Federal, que depois ganhou outros contornos quando foi parar na rede social do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, onde ele acrescentou que os nomes do Hezbollah
e também do Irã. Isso criou um outro problema para o Brasil. E aí a gente ainda teve um outro complemento, se é que é possível ficar pior a situação, porque também a Embaixada Americana nos Estados Unidos publicou uma nota dizendo que os russos estão usando jornalistas brasileiros. Olha, isso foi publicado na Embaixada dos Estados Unidos, porque a gente falando assim, fica parecendo fake news publicada naqueles perfis, né, sensacionalistas, mas não, isso tudo foi em contas oficiais. Então, a Polícia Federal já foi responder hoje à tarde, dizendo que foi muito constrangedor se ter colocado que havia possibilidade de um atentado, que isso era perpetrado pelo Hezbollah, que o Hezbollah teria o financiamento do Irã. Então, assim, é uma série de atos irresponsáveis, uma sucessão de atos irresponsáveis que prejudica, e num momento como esse, de guerra, de conflito e de uma polarização interna, só piora a situação. Olha, realmente, isso que aconteceu no Brasil nos últimos 2 dias é de fato impensável. E a gente só justifica, Ananias, porque sabe que o time da diplomacia é um time diferente da política, porque se fosse o da política, já teríamos desdobramentos.